Iniciar gravação. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, então. Adriele me deu uma boa noite. Boa noite, Adriele. Tudo bem? Conseguiu conectar aqui também. Legal. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos continuar a aula da semana passada, que é dar aquela nomenclatura de compostos de hidrocarbonetos ramificados, tá bom? O que eu já queria pedir de antemão para vocês? Quem tiver aquela tabelinha da aula passada, lembra aquela tabelinha? Que tem o MET, o ET, quem tiver aquela tabelinha, seria o ideal vocês estarem acompanhando enquanto a gente tem a aula, beleza? Nice, você quer dar algum recado? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Não, sem problema, acontece mesmo. Pessoal, então vamos lá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela então. Isso, um momentinho. Beleza, deixa eu abrir aqui minha tela. Pessoal, a partir de agora todos estão vendo a minha tela, tá? Minha tela está sendo compartilhada com vocês. E hoje a gente vai para a nossa aula 10. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, muito pequena. Também assim é muito grande, 15 é o ideal. Isso, aula 10, que nós vamos continuar falando das regras de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Beleza? Porém, pessoal, vocês vão perceber que na aula de hoje nós vamos falar dos hidrocarbonetos que tem cadeia aberta com dupla, com tripla e cadeias fechadas. E a gente precisa acabar essa matéria, pessoal, até amanhã. Então a gente tem hoje e amanhã para fechar, para entender essa matéria, para que na próxima semana a gente já comece capítulo novo, tá bom? Professor, mas vai mudar muito do que a gente está vendo? Não, um detalhe ou outro, mas a essência, o coração da matéria é sempre a mesma, beleza? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal, dando nome a esse composto aqui que eu vou representar para vocês, tá bom? Beleza, deixa eu pôr tudo aqui subscrito. Beleza. Ok. E aqui eu vou pôr um radical para baixo aqui, ó, assim. Isso. Galerinha, então vamos lá. Vamos começar por aqui. Eu tenho aqui agora um exemplo de hidrocarboneto de cadeia aberta, ramificada. Professor, por que o senhor sabe que é ramificada? Que tem 3 pontos, ó, tem uma ponta aqui e uma ponta aqui. Belezinha? E, diferente da aula passada, eu tenho aqui uma ligação dupla, ó. Eu tenho o que eu chamo de cadeia insaturada. Fugiu a palavra do nada, insaturada. Pessoal, para quem não estava ou não se lembra da aula da semana passada, eu tinha dado para vocês um passo a passo para a gente acompanhando dar nome ao composto. Tem uns que já até decoraram aquele passo a passo. Ah, Júlio, eu nem preciso que eu já decorei aquilo. Para os que não decoraram, pessoal, eu vou deixar sempre aqui aberto, ó, para a gente poder acompanhando por aqui, ó. Regra de nomenclatura oficial para hidrocarbonetos ramificados. E a primeira regra diz assim, ó, determinar a cadeia principal. Então vamos lá, pessoal, agora tem uma coisa diferente. A partir de agora, a dupla ou a tripla, caso houver, ela tem que estar dentro da cadeia principal, mesmo que não for a maior sequência de carbonos. Então, pessoal, toda vez que a cadeia tiver dupla ou tripla, essa ligação dupla e tripla tem que entrar na cadeia principal. Então, quer dizer que esses 2 carbonos aqui que tem a dupla, ó, eles são obrigados a entrar na cadeia principal. No caso aqui, pessoal, tá fácil, a cadeia principal vai ser a reta. Porque eu tenho aqui, ó, reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Ô, professor, mas se eu descesse, se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó, também teria 6. Como empata, dá 6 reto ou 6 virando, vai pelo mais fácil, gente. É muito mais fácil a cadeia reta.
Ok? Então, o primeiro passo é determinar a cadeia principal. Segundo passo diz o seguinte: reconhecer os radicais e dar nome a eles. Pessoal, radical é toda aquela estrutura que não entrou na cadeia principal. Que no caso, esse aqui, ó, esse coitado não entrou na cadeia principal. E não sei se vocês lembram, pessoal, esse aqui é o radical mais comum que tem, é o radical metil, tá? Na tabela de vocês também tem o radical metil. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, radical metil é aquele formado por um único carbono. Olha ele aqui, ó, radical metil. Beleza? Então, o primeiro passo, pessoal, identificar a cadeia principal, identificar o radical. Beleza? Terceiro passo, agora é um passo muito importante, pessoal. Eu vou até abrir aqui, ó. Oi, Tati, tudo bem? A Tati me deu boa noite aqui no chat. Boa noite. Pessoal, agora o terceiro passo fala uma coisa muito importante, preste atenção. Numerar a cadeia principal de modo que se obtenha os menores números possíveis para indicar a posição da insaturação. Se não houver insaturações, obtenha os menores números para indicar a posição do radical. Pessoal, trocando em miúdos, o que ele quer dizer? Que o carbono 1 vai ser o carbono da ponta mais perto da dupla ou da tripla. Se a cadeia não tiver dupla ou tripla, aí sim o carbono 1 vai ser o mais perto do metil. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que a dupla está mais perto da ponta da esquerda. Vocês concordam comigo? E o metil está mais perto do carbono da direita. Quem que vai mandar na contagem? A dupla ou o metil? Fala aqui no fone para mim, gente. Quem vai mandar, vocês acham? A dupla ou o metil? A dupla. A dupla. Então eu vou numerar da esquerda para a direita, pessoal. Isso mesmo, perfeito. Então eu vou numerar nesse sentido, ó. Esse vai ser o carbono de número 1. Esse vai ser o carbono de número 1. Esse vai ser o carbono de número 2. Esse o carbono número 3. Esse o carbono 4. Esse o carbono 5. E esse o carbono 6. Então, pessoal, nós estamos numerando da ponta mais perto da dupla. Tudo bem? E agora sim a gente vai dar nome à cadeia, ok? Então vamos lá, vamos dar primeiro nome à cadeia principal. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 é prefixo X. X, 6 carbonos. Nossa, professor, eu esqueci. Pega por aqui, ó. Por aqui você não erra, ó. Olha lá. 6 carbonos, prefixo X. Olha lá, você não erra. Ok? Pessoal, agora aqui tem uma coisa legal, hein, que não pode esquecer. Como tem dupla, a gente coloca o infixo em. O em está indicando que tem dupla. E o O é a letra de terminação. Ô professor, e por que você deixou esse espacinho aqui, ó? Porque não sei se vocês lembram, quando eu expliquei com dupla ligação e tripla, a partir de 4 carbonos tem que indicar o carbono que está preso à dupla. Se você olhar aqui em cima, pessoal, a dupla se encontra entre os carbonos 1 e 2. Então, você pega o menor número, que é o 1, e indica onde está a dupla. Então, esse 1, pessoal, está indicando a posição da ligação dupla da cadeia principal. Então, quando eu falo aqui, ó, X1N, o que significa? X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal. En, porque tem ligação dupla no meio da cadeia principal. E o 1 é onde está posicionado essa dupla. E aí, pessoal, antes do nome eu tenho que indicar a posição do radical metil. Então eu tenho um radical metil que está posicionado no carbono de número 5 da cadeia principal. Então o nome desse composto, 5-metil, X1N. Caso você queira escrever isso aqui tudo junto, pode, sem problema. Ficaria assim, ó, 5-metil X1N. Professor, mas o senhor juntou o metil e o X e o H sumiu. Sim, porque quando você escreve junto, o H some. Isso ocorre no X e no EPT. Então eu aconselho, sempre que tiver H, colocar o hífen para separar. Então esse composto aqui que eu acabei de passar, pessoal, o nome dele é 5-metil X1N. Entendendo o nome?
5-metil, porque é onde está posicionado o metil, está no carbono 5. X, porque na cadeia principal tem 6 carbonos. En, porque tem uma ligação dupla. E o 1 está indicando o posicionamento da ligação dupla. Tudo bem, pessoal? Beleza? Manda um ok aqui para mim se vocês entenderam, sim? Sim, senhor. Beleza, beleza. Pessoal, por quê? Como a gente já martelou isso, então não muda muito para ligação quando tem dupla ou quando tem tripla. Professor, e se ele me desse o inverso? Se ele me desse, por exemplo, um nome e pedisse para eu escrever a estrutura? Sem problema algum. Vamos inventar um nome aqui, ó, de um composto. Vamos supor que ele dá um nome assim, ó. 4,4 dimetil pente 2-eno. Então ele quer que você represente a estrutura do 4,4 dimetil pente 2-eno. Pessoal, não assusta com o nome, é só você ir passo a passo que você não erra. Primeiro, o que significa o pente? Que minha cadeia principal terá 5 carbonos. Então eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5 carbonos na cadeia principal. Beleza? Agora perceba que aqui tem um en. Esse en, pessoal, está indicando que tem dupla. E antes está falando em que carbono vai estar presa essa dupla, que é no carbono 2. Como a molécula é sua, pessoal, você pode contar de qualquer sentido, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu, como escrevo da esquerda para a direita, é muito mais fácil, da esquerda para a direita. Então, olha lá, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Aqui eu vou pôr uma ligação dupla. Olha lá, coloquei dupla no carbono de número 2. Agora, pessoal, aqui que está o legal. A partir do momento que eu estou chamando esse carbono de 2, eu não posso mudar mais a ordem numérica. O que você está querendo dizer, professor? Que se eu obedecer essa ordem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que obedecer essa ordem até o final da molécula. Então ele manda por dimetil. Dimetil, pessoal, quer dizer que vai ter 2 metil. Em quais carbonos? No 4 e no 4. Então no carbono 4 eu vou pôr o metil. Todo mundo sabe que metil é CH3. CH3. Então eu vou pôr o metil aqui no carbono 4, ó. E ele manda pôr o outro metil também no carbono 4. Então eu vou pôr para baixo assim, ó. Beleza? Olha lá. Perceba que eu tenho o metil no carbono 4 em cima e no carbono 4 embaixo. Olha lá. 1, 2, 3, 4 em cima e embaixo. E aí, galera, uma coisa que não pode esquecer nunca por os Hs, né? O carbono tem que fazer 4 ligações. Pois não. Por que colocou 2 metil? Fala de novo. Por que colocou 2 metil? Tá, porque aqui tem di. Toda vez que traz di, quer dizer que ele tá mandando por 2. Di é 2. Entendeu? Ah, entendi. Tá? Se fosse, por exemplo, trimetil, era para pôr 3. Beleza? Então agora, pessoal, colocando os Hs, né? Lembrando que o H é para o carbono faça 4 ligações. Beleza? Então... Vixe, deu ziquezira aqui. Ziquezarus. Deu zica aqui. Vamos apagar. Pessoal, então vamos lá. O primeiro carbono aqui, ó. Falta 3H nele. 3H. Por que 3H, professor? Porque o carbono faz 4 ligações. Se ele está fazendo um risquinho para a direita, ixi, falta 3H para a esquerda. Nossa, às vezes quando começa a dar uma ziquezira aqui, é uma atrás da outra. Aí. O último carbono aqui também falta 3H. Esse aqui não falta nenhum, que ele já está fazendo uma ligação em cima, embaixo, à direita e à esquerda. E esses dois carbonos que tem a dupla, pessoal, cada um deles falta um H. Ó, falta um H aqui. E falta outro H aqui, ó. Pronto, agora tá estabilizadinho. Professor, pode pôr o H em cima? Pode pôr em qualquer lugar. Pode ser em cima, embaixo, antes, depois, desde que esteja ao redor desse carbono.
E aí uma coisa que muita gente fala, professor, faz a fórmula de vértice, aquela do zigue-zague. Então vamos fazer a fórmula do zigue-zague também. Vamos ver se eu consigo fazer. 5 carbonos, pessoal, então vai ter que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, eu sempre aconselho dar uma conferidinha, tá? Sempre aconselho dar uma conferidinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza, tem 5 carbonos. No segundo, eu vou ter uma dupla. Então, aqui eu vou ter uma ligação dupla, ó. Olha lá, ó. Esses dois risquinhos estão indicando que tem dupla no segundo carbono, ó. Esse é o primeiro. Olha lá, no segundo tem uma ligação dupla, ó. Beleza? E ele manda pôr o metil no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Só que é o metil para cima. Metil para cima. E um metil para baixo. Olha lá. Opa. E um radical metil para baixo. Olha lá, dá para perceber nitidamente, ó, que esse carbono tem o metil para baixo e o metil para cima, que é o carbono 4. Então, olha lá, ó. 1. No 2 tem uma dupla. 3. No 4 tem o metil para cima e o metil para baixo. E o carbono 5. Esse seria, então, a fórmula de vértice desse composto aqui em cima. Ok, pessoal? Gente, até aqui vocês entenderam? Sim. Sim? Beleza. Então agora, pessoal, nós vamos pegar um exemplo que tem ligação tripla. Tripla. Beleza? Deixa eu ver se eu já acho um exemplo pronto aqui. Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo já pronto aqui. Ah, já achei. Não, mas desse jeito aqui não. Não, vou pegar ele sim. Aí eu vou dar um ticos nele aqui. Pera aí. Capturar. Eu dou uma ajeitada nele aqui. Isso, pode ser esse. Aí. Só deixa eu dar uma ajeitada nele aqui. Isso. Certo, aqui também. Certo. E esse H eu vou encostar aqui no C. Para não ficar... Isso. Pronto, galera. Aqui tá um exemplo bem legal, ó. Só tá errado aqui a quantidade de H. Ele me deu 2. Nossa, podia ter representado. Ele deu tudo zoado esse negócio aqui. Aqui falta 3H. Tá errado aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aí agora ficou top das galáxias. Agora ficou top. Beleza, crianças. Fechou. Pessoal, todas as regras que foram utilizadas para ligação dupla, eu vou usar para ligação tripla. Então, a primeira regra, pessoal, é achar a cadeia principal. Qual foi a dica que eu dei na última aula? Sempre pega como referência a cadeia reta. Se não tiver nenhuma quantidade maior que ela, usa ela. Se tiver uma quantidade maior, despreze ela. Então, olha aqui, pessoal, se a gente pegar retinho, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, fala pro Jura, essa seria o caminho mais longo ou tem um caminho maior que esse? Tem um caminho maior. Tem maior. Esse aqui, ó. Sério, professor? Sério? Olha quanto tá dando aqui virando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, eu não ia enxergar isso nunca. Pessoal, essa é a parte mais difícil de dar nome. É você enxergar a cadeia principal. Sempre procurando o caminho mais longo, que tem mais carbonos de uma ponta até outra ponta.
Então, o que você tem que parar para pensar? Se eu tenho uma ponta aqui, se eu tenho uma ponta aqui e uma ponta aqui, eu vou procurar dessas 3 pontas quais 2 delas têm mais carbono. Por isso a cadeia principal, pessoal, se você fosse reta, você teria errado. Você vai ter que fazer isso aqui, ó, reta e vira. Então, pessoal, quer dizer que a cadeia principal aqui seria essa aqui, ó. Vem aqui, desce e vira. Ó, essa é a cadeia principal. Beleza, galera? O resto é fácil. A parte mais difícil é achar a cadeia principal. Então, beleza. Aqui é um radical metil. Olha lá, CH3. E, professor, esse metil aparece direto. Muito, gente. Muito. Vocês vão até cansar de ver tanto metil. Vocês vão falar, professor, só tem metil. Só. É o que mais aparece. E aí, galera, eu falo uma coisa. Foquem na ligação dupla ou tripla. Olha aqui onde está a ligação tripla. Ó, tá aqui. Isso significa que ele está mais perto da ponta da esquerda ou da ponta da direita? É óbvio que ele está mais perto da ponta da esquerda. Então, o carbono 1, pessoal, vai ser esse carbono aqui da esquerda, ó, porque está mais perto da tripla. É a tripla e a dupla que manda. Então, eu vou ter aqui, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse aqui, ó, é o carbono 4, esse aqui é o carbono 5 e esse aqui é o carbono 6. Agora, pessoal, vamos dar nome à cadeia principal. Bora lá? 6 carbonos, o prefixo é X. De novo deu X, hein? X, 6 carbonos. Agora o infixo é IN. IN, pessoal, porque tem ligação tripla. Tripla você usa IN. E O, porque é um hidrocarboneto. Se você olhar a posição da tripla, pessoal, a tripla está entre os carbonos 2 e 3. Então, você pega o menor número, que é 2. Entre 2 e 3, o menor é 2. E você coloca que a tripla está no carbono 2. Então, X2-ino, pessoal, é o nome da cadeia principal. Agora, eu vou pôr os radicais que tem ali. No caso, ali eu só tenho um radical metil, que está preso no carbono 4 da cadeia principal. Então, o nome desse composto, 4-metil. X2-ino. Posso escrever junto? Pode. 4-metilex-2-ino. Nossa, professor, eu junto os nomes, fica confuso demais. Fica, galera, por causa desse H que some, ó. Fica metilex, né? Porque o H sumiu e você juntou tudo aqui. Então, o nome desse composto, 4-metil-2-X2-ino. Então, perceba, pessoal, que a regra é praticamente sempre a mesma. A regra não muda muito. Beleza? Então, o que aplicou para a tripla, aplica para a dupla e também aplicará para a situação que eu vou passar agora para vocês quando tem 2 duplas, que eu vou mostrar agora. Tá? Gente, esse composto aqui que eu dei a tripla, tudo bem? Alguma pergunta? Esse que está preso na cadeia 4, como é que é mesmo? Esse aqui que está em verde? Esse é o radical metil, né? Ó, ele está fora da cadeia. Radical metil sempre formado de CH3. E aqui está indicando que ele está preso no carbono 4, por isso está 4-metil. Ah, tá. Aí o outro exemplo é porque está preso no carbono 5. Ah, tá, certo. Beleza? Tá bom. Beleza. Fechou. Galerinha, agora eu vou dar um exemplo quando aparece 2 duplas. 2 duplas, professor? Não muda nada. Deixa eu achar algum aqui que tem... Olha quanta cadeia bonita. Deixa eu achar um aqui que tem 2 duplas. Não sei se vai ter algum aqui com 2 duplas, mas estou procurando aqui. Uma dupla, não quero uma dupla. Tripla também não, quero 2 duplas. Não, também. Aqui começou cadeia fechada. Que saco. Olha, não tem nenhuma aqui. Não, quer com 2 duplas. Olha, um monte de exemplo e não tem do jeito que eu quero. Mais de 100 exercícios não tem com 2 duplas. Vou ter que buscar em outro lugar. Deixa eu representar. Vamos lá. H2C. Ah, depois que eu falar para vocês quem que é essa molécula que eu vou representar, vocês vão falar assim, ah, professor, que legal, é isso aí. É isso aqui. Esse composto aqui, galera, ó.
Dá uma olhadinha nele. Espera um pouquinho. Aí. Pessoal, esse composto que eu acabei de desenhar, ele seria a estrutura básica de um produto que a gente usa todo dia praticamente. Todo dia. Mas depois eu falo o que é, tá bom? Gente, então vamos lá. Isso é um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Professor, como o senhor sabe que é ramificada? Porque tem 3 pontos. Ó. 1, 2, 3. Isso é uma cadeia ramificada. Com 2 duplas. Eu tenho uma dupla aqui. E eu tenho uma dupla aqui, ó. Com 2 duplas. Tá bom? Pessoal, vamos lá então. Presta bem atenção no que o Jura falar. Quando tiver 2 duplas, as 2 duplas têm que entrar na cadeia principal. Então quer dizer, pessoal, que a principal obrigatoriamente vai ser essa aqui, ó. Senão não entra as 2 duplas. Por que, professor, tem que ser isso? Porque se você virar para cá, ó, nem poderia também, tá? Mas se você virasse para cá, essa dupla estaria fora da cadeia principal. Se você contasse no outro sentido, essa dupla estaria fora da cadeia principal. Então você tem que fazer reto para que as 2 duplas entrem na cadeia principal. Então aqui, minha cadeia principal. Esse radical, pessoal, acho que aí vocês já sacaram, né? Radical metil, olha lá ele. Então aqui, radical metil. Metil. Beleza? Galera, agora vamos lá que aqui tem uma coisa legal. Presta bastante atenção. A gente sempre começa a numerar do carbono da dupla, do carbono da ponta mais perto da dupla. Só que se você parar para pensar, a distância dessa dupla dessa ponta é a mesma distância da dupla da direita do carbono da direita. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que essa dupla aqui, ó, puxa a numeração para o carbono da esquerda e essa dupla puxa a numeração para o carbono da direita. Acaba dando na mesma. Ah, professor, então quer dizer que eu posso numerar em qualquer sentido? Não. Usem a lógica, galera. Usa a lógica. Se as duplas estão empatando no sentido, as duplas estão falando que pode começar por qualquer um, quem que vocês acham que vai determinar o carbono 1, já que as duplas para elas tanto faz? O metil. O metil, muito bem. Sem problema, Ana. A Ana mandou aqui no chat. Boa noite, professor. Perdão o atraso. Sem problema, Ana. Pessoal, o metil. E perceba que o metil, ó, esse radical, ele está mais deslocado para o carbono da esquerda do que para o carbono da direita. Então, o carbono 1 aqui vai ser por causa do metil, porque se eu considerar as duplas, tanto faz, tanto fez. Então, pessoal, vai ser essa numeração aqui, ó, por causa do metil. Carbono 1, 2, 3 e 4. Olha lá, carbono 1, 2, 3 e 4. Agora vamos lá dar nome à estrutura. Vamos lá. Cadeia principal, but, porque eu tenho 4 carbonos. But. Como eu tenho 2 duplas, pessoal, dieno, di indica que tem 2 duplas. Se tem 2 duplas, você tem que indicar por número onde está cada dupla. A primeira dupla, pessoal, apareceu entre os carbonos 1 e 2. Então, eu pego o menor número que é 1 e indico a primeira dupla. A segunda dupla está entre os carbonos 3 e 4. 3 e 4, pessoal, então eu vou pôr 3 aqui porque é o posicionamento da segunda dupla. Então, but-1,3-dieno é o nome só da cadeia principal. E agora eu vou indicar antes do nome a posição do metil. Eu tenho metil preso no carbono de número 2. Então, o nome desse composto, 2-metil-but-1,3-dieno. Que também posso chamar de 2-metil-but, escrever o metil e o but tudo junto, 1,3-dieno. Pessoal, entre números é obrigado a pôr a vírgula, tá bom? Isso é muito importante. Então, que nem entre o 1 e o 3 ali, eu coloquei a vírgula, é obrigatório para separar um número do outro a vírgula. Então, pessoal, vamos entender novamente o nome? But, porque tem 4 carbonos na cadeia principal. Dien, porque tem 2 duplas, uma aqui e outra aqui. 1 e 3 está indicando a posição dessas duplas, no carbono 1 e no carbono 3. E 2-metil aqui, ó, porque está indicando a posição do radical metil. Ô professor,
O senhor falou que esse composto aqui é a molécula padrão para a formação de um composto que a gente usa quase todo dia. Sim, pessoal, esse aqui, essa matéria-prima aqui, ó, esse composto, é o látex, que é a matéria-prima da produção da borracha. Então, todo dia a gente usa borracha para alguma coisa, para apagar o caderno ou para andar de carro, porque o pneu é feito de borracha, tá? Então, todo material que é feito de borracha, de látex, tá? Ele vem basicamente desse composto aqui, ó. Ah, professor, é só essa molécula pequenininha? Não. Quando vocês estiverem no terceiro módulo, vocês vão aprender uma matéria chamada Química dos Polímeros. Polímeros é a repetição de várias moléculas pequenininhas. Essa seria uma das repetições da molécula que forma o látex, tá? Mas a estrutura básica, a formatura do látex, é isso aí. Pessoal, aqui a gente acaba a nomenclatura dos compostos de cadeia aberta. Alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Povo, fala comigo. Alguma dúvida? Não. Não. Beleza, então tá bom. Então, galera, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um exercício para vocês fazerem, mas antes de vocês fazerem, eu vou salvar essa tela, tá? Deixa eu salvar essa tela, então. Deixa eu achar aqui a sala de vocês, nesse monte de arquivo que eu tenho aqui. G10. Deixa eu colar dentro da nossa sala. Aí, tá aqui, ó. Tá, pessoal? Então, depois dessa tela, se alguém quiser copiar, se alguém quiser imprimir, fiquem à vontade, tá bom? Olha lá, pessoal. Então, tudo que eu expliquei tá aqui salvo nessa tela. Olha lá, bonitinho. E agora, pessoal, eu vou dar um exercício para vocês fazerem para ver se vocês acertariam o exercício, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, que é o mais importante de tudo. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem legal, então, para vocês tentarem fazer. Aqui para cima eu tinha visto um monte de exemplo legal. Deixa eu achar aqui. Aqui. Peraí, deixa eu ampliar um pouquinho, tá muito pequenininho. Aí, agora ficou top. Isso. Deixa eu tirar esse. Aí, agora ficou top. Pessoal, esse exercício é de um vestibular que caiu na Universidade Estadual do Pará, que ele pergunta qual que é o nome desse composto aqui. Antes de vocês fazerem, pessoal, eu vou arrumar aqui os nomes, os possíveis nomes, as alternativas, porque aqui ele está dando o nome antigo, como ele era chamado antigamente, tá? Então eu vou adaptar os nomes aqui. Só deixa eu falar uma coisa para vocês tomarem cuidado, tá? Cuidado com esses Hs aqui que estão soltos, não confunda com radical. Para ser um radical, pessoal, você tem que ter carbono preso a esses Hs. Quando tiver só H sozinho, isso não é radical, quer dizer que esse H está preso ao carbono que ele está ligado. Tá bom? Pessoal, então olha aqui no meu reloginho, agora é 19h41, eu vou dar até 19h43 para vocês tentarem fazer, 2 minutinhos, beleza? Então, mãos à obra, vamos lá.
Pessoal, posso corrigir só já? Se alguém estiver fazendo, fala aqui no fone. Professor, espera um pouquinho que eu espero. Se ninguém falar nada, eu começo. Espera um pouquinho. Beleza, espero, sem problema. Pronto, professor. Pronto. Pessoal, mais alguém quer mais um tempinho? Não? Então, beleza. Pessoal, espero que vocês tenham acertado, tá? Vou fazer a corrosão. Ao terminar, eu vejo aí se vocês acertaram ou não. A primeira dica que eu dou, a primeira dica, é a seguinte. Tá vendo esses Hs aqui que estão livres, ó? H, H e H? Empurra eles nos carbonos para vocês não confundirem com radical. Professor, eu tinha certeza que isso aqui era um radical. Pessoal, para ser radical tem que ter carbono. Aqui, ó, aqui não tem carbono, só tem H. O que significa isso, pessoal? Que ele está tentando fazer você errar. Tira essa ligação, encosta esse H no C aqui, ó, que é a mesma coisa. Aqui, ó, mesma coisa, ó, encosta esses H nos seus respectivos carbonos aqui, ó. Então, a primeira dica que eu sugiro a vocês, pessoal, quando vocês verem isso, encosta. Primeiro passo é isso. Professor, Oi. eu deixei eles, mas eu deixei assim como inexistente. Perfeito, perfeito. Então, se você já sacou isso, melhor ainda, não muda nada o nome. Perfeito. Tá. Galera, cadeia principal aqui é a reta. Por dois motivos. Porque reto, você pega a dupla, porque aqui tem uma dupla, ó. E é o maior caminho que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos na cadeia principal, pessoal, nenhum vai ter mais que 5. Então aí é o ideal, já achou a cadeia principal. Os radicais que estão fora, aqui eu tenho um CH3, que vocês já até decoraram que CH3 é um radical metil, que é o que a gente mais usa. E aqui embaixo também tem um radical metil. Tem o metil em cima e o metil embaixo. Ó. Beleza. Agora, gente, fala uma coisa para mim. Devido ao posicionamento da ligação dupla, o carbono 1 vai ser o carbono da esquerda ou o carbono da direita? Da direita. Isso, Da direita. muito bem, da direita. Então, pessoal, nós vamos numerar assim, ó. Esse é o carbono 5. Já que eu vou ter que... Deixa eu ir... Isso, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Então, ó, esse é o carbono 5. Esse aqui é o carbono 4. Esse aqui é o carbono 3. Esse é o carbono 2. Esse é o carbono 1. Olha lá, pessoal. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, agora a gente vai dar nome à cadeia principal. Pente, porque tem 5 carbonos. Como tem dupla, a gente vai pôr o infixo em e a terminação o. Então fica pente-eno. E eu tenho que indicar a posição dessa dupla. E perceba que a dupla, pessoal, está entre o carbono 1 e 2. Entre carbono 1 e 2, a gente pega o número menor. 1 e 2, qual que é o menor número? 1. Olha lá, perceba que a dupla está no carbono 1, ó. Professor, eu achei que era na ordem que a gente lia, 2 e 1. Não, você vai pegar os carbonos da dupla e pôr o número menor. 1 e 2, o menor é 1. Agora vamos pôr os radicais. Meu radical é o metil. Só que como eu tenho 2 metil, eu tenho que pôr antes o di para indicar que são 2 metil. O di está me indicando que eu tenho 2 metil. Dimetil. E agora eu vou pôr os carbonos que estão presos no metil. O metil está preso no carbono 3, que é esse aqui embaixo, ó, preso no carbono 3. E esse aqui no carbono 4. Professor, eu poderia ter colocado 4 e 3? Não, porque tem que ser ordem numérica crescente, do número menor para o número maior. Então, 3, 4, dimetil, porque eu tenho 2 metil, pente 1 eno.
Esse nome, pessoal, está perfeitamente registrado aqui na alternativa B. 3,4-dimetil, pente 1-eno. Espero que vocês tenham acertado aí. Pessoal, dúvidas, pergunta, alguma coisa, não? Fique à vontade. Mais um exemplo. Oi, pode falar. Aí se fosse 3-metil, então ia ser trimetil. Isso, vamos supor que eu tivesse 3-metil na cadeia. Eu teria que pôr o tri para indicar que são 3. Ah, tá, obrigado. Se fosse 4, colocaria tetra para indicar que são 4. Tetrametil. Beleza? Pessoal, mais alguém ia fazer uma pergunta? Não? Ah, então beleza. Pessoal, vou salvar essa tela aqui também. Beleza? Salvar como imagem 11. Tá? Então, está aqui depois, se alguém quiser dar uma olhada. Ou depois imprimir e colar no caderno. Tem alunos que fazem isso também, se fiquem à vontade. Isso. Beleza? E agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa matéria. A segunda parte, pessoal, nós vamos falar de nomenclatura de hidrocarboneto, só que de cadeia fechada. Então, nós vamos falar aqui, ó, das regras de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados de cadeia fechada. Nossa, professor, que grande o nome. Pessoal, o nome é grande, mas é fácil entender o que é, né? São hidrocarbonetos de cadeia fechada que tem radical. Então vamos começar, pessoal, com aquelas cadeias fechadas que não tem nem dupla e nem tripla, para não confundir. Apesar que cadeia fechada com tripla nem tem, só com dupla. Então vamos supor aqui, pessoal, que eu tenho uma estrutura como essa que eu estou representando, ó. Ixi, aí. Pessoal, vou fazer um radical diferente, porque a gente já cansou de metil já. Aí. Pessoal, dá uma olhada então nessa cadeia, tudo bem? Perceba que é uma cadeia fechada, ó, aqui, ó, que forma um ciclo. E num determinado ponto dessa cadeia, eu tenho aqui uma estrutura aberta. Então, preste atenção no que o Jura vai falar, pessoal. Toda vez que tiver uma cadeia fechada, a cadeia principal é a cadeia fechada. O que eu estou querendo dizer? Que tudo que tiver fora da cadeia fechada, eu trato como se fosse um radical. Então, por exemplo, galera, aqui eu tenho uma figura geométrica chamada pentágono, ó, 5 pontas. Quer dizer que eu tenho 5 carbono. Tudo que tiver fora desse pentágono aqui, ó, é radical. Isso significa, pessoal, que essa estrutura aqui vai ser o meu radical, porque é ele que está fora da minha cadeia fechada. Ok? Pessoal, radical formado por 2 carbonos, não sei se vocês se lembram, aqui em cima, ó, etil. Etil é o nome dado ao radical formado por 2 carbonos. Ó, 1, 2. Radical etil. Então quer dizer que esse radical aqui se chama etil. Pessoal, preste atenção então. Toda vez que tiver apenas um único radical preso à cadeia fechada, um radical, não há necessidade de indicar a posição desse radical. Por quê, professor? Eu vou falar por quê. Como a cadeia é fechada, ela não tem ponta. É meio óbvio, se ela é fechada, ela não tem ponta. Então, o carbono 1 vai ser o carbono que está preso ao radical. Como só tem um radical, quer dizer que só vai estar preso no carbono 1. Então, você não precisa indicar. O carbono 1, pessoal, vai ser exatamente aquele carbono que o radical está preso. Então, quando tiver um radical só, você não precisa falar que ele está no carbono 1, porque a gente já sabe que ele está no carbono 1. Então, quando tiver apenas um radical, pessoal, vou escrever aqui, ó. Não indica a posição
do radical. Quando tiver um radical, tá? Professor, e se tiver mais de um? Aí eu vou falar o que a gente faz, tá? Então, olha lá. Quando tiver um único radical, não indica a posição do radical. Então, vamos dar nome à cadeia? Vamos lá. A cadeia principal é a cadeia fechada. Então, vamos lembrar? Toda cadeia fechada, primeiro você tem que pôr a palavra ciclo. Ciclo para indicar que é uma cadeia fechada. Pessoal, se é um formato de um pentágono, pente é 5, né? Pentágono, daí que vem, ó, pente. Pente quer dizer que são 5 carbonos na cadeia fechada. An, porque só tem ligações simples. E a terminação é o. Ciclopentano. Agora vamos lá, pessoal. 5-pentano é só o nome do pentágono, só o nome da cadeia fechada. Como chama o radical que está preso ao ciclopentano? Etil. Então, o nome desse composto, etil ciclopentano. Professor, eu sou obrigado a pôr tudo junto, a pôr tudo separado, ou eu posso escrever tudo junto? Pode escrever tudo junto. Fica assim, ó, etilciclopentano, tudo junto. Então, você pode chamar de etilciclopentano ou tudo junto. Então, perceba, pessoal, que quando tem um radical só na cadeia, não se indica a posição do radical. Professor, dá um outro exemplo para a gente entender? Sim. Ó, olha outro exemplo bonitinho. Olha esse outro exemplo. Que bonitinho. Vou até por isso aqui mais para cima. Para poder pôr esse cara mais para baixo aqui, ó. Ok? Pessoal, então vamos lá. Primeiro, a cadeia fechada é o quadrado, né? Então a cadeia principal vai ser isso aqui, ó. Essa vai ser a cadeia principal. Tudo que está fora do ciclo é radical. Então esse aqui é um radical, ó. Pum. Isso aqui é um radical. Que radical é esse? Metil. Vocês já conhecem esse cara. Gente, como só tem um radical, precisa indicar a posição? Não, é só falar que ele está presente, sem precisar indicar onde. Então o nome desse composto vai ser metil, que é o radical. Ciclo, porque ele está preso numa cadeia fechada. Butano. But, porque é o prefixo de 4 carbonos. An, ligação simples. Posso escrever tudo junto, Jura? Pode. Metil, ciclo, butano. Tudo junto. Então perceba, pessoal, repito. Toda vez que for uma cadeia fechada. Ah, e um detalhe, tá? Sem dupla. Por enquanto eu estou dando só exemplos de cadeia que não tem dupla, tá? Toda vez que tiver um único radical em cadeia fechada, saturada, que não tem dupla, você não indica a posição do radical. Ok? Agora, vamos supor que eu tenha 2 radicais. Eu tenha 2 radicais. Beleza? O que eu faço quando eu tenho 2 radicais? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos aqui pegar uma cadeia quadrado também. Aqui vou pôr um radical. Aqui eu vou pôr um outro radical. Um radical diferente. Aqui eu vou pôr um CH3. Eu vou pôr um CH2, CH3. Beleza. Pessoal, dá uma olhada nessa estrutura que tem 2 radicais. Tem um radical aqui em cima, tem um radical aqui embaixo. Primeiro, vamos identificar esses radicais, né, que são conhecidos de vocês. Aqui em cima, eu tenho um radical metil. Radical metil. E aqui eu vou ter um radical etil.
etil. Metil e etil. Então perceba, pessoal, que agora eu tenho dois radicais presos na minha cadeia fechada. Aí, pessoal, tá a grande sacada. Aqui eu tenho que indicar os carbonos que estão eles. Aqui tem que indicar. Então, dois radicais indica a posição do radical. Com dois precisa indicar. Tá, professor, mas vamos lá. Quem vai ser o carbono 1 se a cadeia é fechada? Eu não tenho ponta, então preste atenção, galerinha. Perceba que são radicais diferentes. Um é etil, outro é metil. Quando são radicais diferentes, eu tenho que olhar o último passo da minha regra de nomenclatura. Para quem não lembra, tá aqui o último passo, ó. Quando houver dois ou mais radicais de tipos diferentes, que é aquele caso, né? Um é metil, outro é etil, tipos diferentes. Seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Então a gente vai adotar o mesmo critério para numerar a cadeia. Nós vamos atribuir o carbono 1, o carbono que tem o radical na ordem alfabética. Pessoal, se você pegar a ordem alfabética, a letra E de etil vem antes do M de metil. Então a gente vai numerar a cadeia. A cadeia vai ficar assim numerada, ó. Esse é o carbono 1, porque é o carbono que está preso o etil. Professor, mas se eu pôs um aqui, porque aqui é um vértice, né? Ó, que é a cadeia fechada. Pessoal, agora vamos lá. O carbono 2 vai ser o do sentido horário ou do sentido anti-horário? É óbvio que é o do sentido anti-horário. Esse aqui, ó, porque eu vou ter que numerar em busca do próximo radical. Então, você colocou o número 1 para o etil, você vai rodar para o lado de buscar mais rapidamente o próximo radical. Porque se você numerasse no sentido do relógio aqui, ó, sentido horário, ia estar muito longe a numeração do próximo radical. Então, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Por isso a gente numera nesse sentido. 1, 2, 3, 4. Ô, professor, e se tivesse onde está o 3 lá, aí tanto faz a ordem? Mas se você chamou esse de 1 e esse de 2, obrigatoriamente esse aqui tem que ser o 3. Você não pode pôr 1, 2, 4, 3. Mas o 3 e o 4 não vai influenciar aqui. Não, eu falo assim, se o metil ele não tivesse ali, ele tivesse lá onde é o 3. Ah, ótima pergunta. Aí você poderia qualquer sequência, porque tanto no horário quanto no anti-horário estaria no 3 do mesmo jeito. Ah, tá, beleza. Beleza, boa pergunta. Pessoal, agora sim a gente vai dar nome à cadeia, à estrutura. Então vamos lá. O etil está preso no carbono de número 1, por isso ficou 1 etil. Olha lá, o etil preso no carbono 1. 2 metil, porque agora eu tenho o metil preso no carbono de número 2. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, eu já estou dando nome na cadeia principal. E butano, porque é uma cadeia formada por 4 carbonos but e an ligação simples. Então o nome desse composto, pessoal, 1 etil, 2 metil, ciclo butano. Ou senão você pode escrever isso tudo junto, né? 1 etil, 2 metil, ciclo butano. Nossa, professor, confunde muito minha cabeça escrever tudo junto. Então escreve separado, dá na mesma. Sem crise. Sem crise. Ok, pessoal? Então, quando tiver dois radicais, você precisa indicar a posição por ordem alfabética. Ô, professor, mas se os dois fossem metil? Metil e metil. Aí tanto faz. Aí tanto faz. Você vai chamar um de um, aí você roda no sentido do próximo. Não tem segredo, não muda. Beleza? Professor, e se tiver 3, 4, 5, 6, é a mesma regra que eu usei para 2. Você só não indica quando tem um radical. 2 ou mais você indica. Beleza? Pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. E eu vou dar para vocês um tempinho para vocês indicarem qual que seria o nome desse exemplo que eu estou dando, tá bom? Deixa eu passar um exemplo para vocês aqui, ó. Dá uma olhada nesse cara, hein?
Pessoal, vou dar para vocês um minutinho para vocês falarem para mim o nome desse composto aqui, ó. Bora lá, bora fazer. Pessoal, bora lá então? Ou quer que espera mais um pouquinho? Ninguém se pronunciou, então a gente vai fazer, beleza? Pessoal, então vamos lá. Aqui eu tenho dois radicais idênticos. Aqui eu tenho um radical metil. E aqui também eu tenho outro radical metil. Então eu tenho, perdão, eu tenho um metil aqui. E eu tenho um metil aqui, ó. E coincidentemente, eles estão presos no mesmo carbono. Ô, gente, pensa um pouquinho. Se os dois radicais estão presos no mesmo carbono, é óbvio que o carbono 1 tem que ser o que está os dois metil. Olha lá. Esse vai ser o carbono 1. O carbono 2, tanto faz qual vai ser. Você pode ir no sentido horário ou anti-horário, porque não tem mais radical, então você pode chamar esse de 2 e esse de 3, ou esse de 2 e esse de 3, tanto faz. Ou numerar nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3. Olha lá, pronto. Nesse sentido. Aí que vem a grande sacada, por isso eu dei esse exemplo, tá? Quantos metil eu tenho? 2, então tem que pôr dimetil. O di está indicando que tem 2 metil. Pessoal, se vocês puderem falar no fone para mim, por favor. Aonde está preso um dos metils? Em que carbono? No 1. E o outro? No 1 também. Então você tem que pôr o número 1 duas vezes. Ah, professor, mas eu vou pôr uma vez só. Não. Olha o que está escrito. 2 radicais indica a posição. Então você tem que indicar a posição de cada um. Ah, mas os dois são no 1. Não importa. Você tem que indicar. Se tem 2 metil, você tem que falar onde está cada um. Ah, no 1 e no 1. Pronto, não tem problema. Mas você tem que indicar. E aí o resto fica fácil. Ciclo, que é uma cadeia fechada. Prop, porque prop são 3 carbonos. Ligação simples. Nome desse composto, 1,1-dimetil ciclopropano, ou também pode escrever tudo junto. 1-dimetil ciclopropano. Ciclopropano. Tudo bem, galerinha? Fechou? Pessoal, alguma pergunta? Não. Perfeito, ótimo. Pessoal, então agora é o seguinte. Vou salvar essa tela. Salvar como imagem 12. Só fica mais fácil quando tem a tabelinha do lado, né, professor? Porque... É, sem problema algum, sempre com a tabelinha do lado. Eu não uso mais tabela, pessoal, porque eu já decorei.
com mais de 15 anos trabalhando com isso. Mas vocês que estão aprendendo, vendo isso agora, sempre com a tabelinha do lado. Tá bom? Se vocês fossem prestar vestibular, igual eu dou aula para cursinho, eu ia obrigar a decorar, porque em vestibular não usa tabelinha. Como aqui é um curso de formação profissionalizante, eu quero determinar o nome desse composto que eu trabalho aqui no laboratório. Você pode usar qualquer recurso de consulta, tabela, calculadora. Então, por isso, no curso é um pouco mais flexível. Então, até vocês pegarem o jeitão, pode usar a tabela à vontade, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Aqui tem um top das galáxias, hein? Aqui tem um muito bom. Muito bom. Esse, ó. Esse aqui é muito joia. Pessoal, dá uma olhada nesse exemplo, mas não vou deixar vocês fazerem sozinhos não, tá? Vou fazer com vocês esse aqui, que esse aqui tem uma coisa bem interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, tá bom? Pessoal, aqui eu tenho 3 radicais. O Jura falou que tendo 2 ou mais já indica a posição do radical. Então vamos lá? Eu tenho esse radical. Eu tenho esse radical e eu tenho esse radical aqui em cima. Esse radical de cima, pessoal, é um radical etil. Etil porque ele é formado por 2 carbonos, ó, etil. E aqui, ó, tem radical metil aqui. E aqui também eu tenho um radical metil. Então eu tenho um radical metil aqui em cima e um radical metil aqui embaixo. E agora, pessoal, que a gente entra numa parte interessante. Presta bastante atenção. Eu falei que o carbono 1 é o carbono que tem radical. Quais são os carbonos que tem radical? Esse aqui em cima e esse aqui embaixo. A minha pergunta é a seguinte, pessoal. Quem, na opinião de vocês, seria o meu carbono de número 1? Que mandaria na numeração? O de cima ou o de baixo? O de baixo. Gostei das respostas, que pareceu assim. De cima, de baixo, de cima. Ficou legal, gostei disso. Que o D vem antes do E no alfabeto. Boa, isso é uma hipótese. Fala pra mim de novo, você falou que é o de cima porque vem primeiro na ordem alfabética, é isso? Não, eu falei que o de baixo, porque é dimetil. Ah, boa, porque é dimetil. Alguém justifica? Alguém... Ninguém? Então vamos lá, galera. Presta bem atenção. O carbono 1 é o de baixo, mas não por causa do que você falou. Por quê? Primeiro de tudo, os prefixos que indicam quantidade, di, tri, tetra, não são considerados para efeito de ordem alfabética. Não são. Então o di e o tri não são considerados. Porém, o carbono 1 é o de baixo por causa do seguinte, pessoal. Vocês vão entender por quê. Fala aqui no fone para mim. Esse carbono aqui de cima, ó, quantos radicais tem presos nele? Só o metil, só um radical. E quantos radicais tem presos nesse carbono aqui de baixo? 1 ou 2? 2. Então esse vai ser o carbono 1, pessoal, pelo motivo que tem uma maior quantidade de radicais presos nele. Por isso ele é o carbono 1. Não por causa do di, porque prefixo multiplicador não é considerado. Por isso eu falei que esse exemplo é muito bom. Aí, pessoal, quem vai ser o carbono 2? Pode ser do sentido horário ou anti-horário, porque a distância para o etil vai dar na mesma. O etil vai estar no carbono 3 de qualquer jeito. Então eu vou chamar esse aqui de 2. Eu vou chamar esse aqui em cima de 3, ó. E vou chamar esse aqui de carbono 4. Certo? E aí sim, pessoal, agora a gente começa a dar nome à estrutura. Mas aí calma, agora eu vou dar nome à estrutura.
No nome, é obrigado ser ordem alfabética, no nome. E quem que vai vir primeiro, o etil ou o metil? Etil. Etil, então vai ficar assim, ó. 3 etil, porque o etil está preso no carbono 3. 1,1 dimetil, lembrando que esse di não é considerado para efeito de ordem alfabética, mas eu tenho que pôr aonde está cada um, 1 e 1. Ciclo butano, porque é uma cadeia com 4 carbonos fechada. Então, pessoal, vamos entender, ó. Etil porque é ordem alfabética. Dimetil porque eu tenho 2 metil, porém o di não é considerado em ordem alfabética. Ciclo butano, cadeia fechada. Então a alternativa certa aqui, pessoal, seria a B. 3 etil, 1 dimetil, ciclo butano. Aqui, ó. Esse é o nome correto do composto. Beleza? Ô, gente, vocês entenderam esse exemplo? Sim. Sim? Pessoal, Sim, senhor. oi, pode falar. Não, só concordei. Ah, tá, desculpa. É que às vezes o fone aqui eu não ouço, eu peço desculpa. Galera, então eu vou salvar essa tela também. É a penúltima tela que eu vou salvar hoje. E aí, pessoal, eu já vou até antecipar a aula de amanhã, tá? Na aula de amanhã, eu vou finalizar essa aula, que eu não vou finalizar hoje, tá? Eu já tinha colocado no meu cronograma finalizar amanhã. Amanhã você vai fazer o quê, professor? Amanhã eu vou explicar, terminar nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada quando tem dupla e quando é aromático, quando é aquele anelzinho com a bolinha no meio, que é o que falta. Então amanhã a gente termina. Então para terminar a aula de hoje, parte de teoria é isso aqui, tá, galera? Para a gente terminar a nossa aula, eu quero que vocês façam um último exemplo. E aí vocês fazendo esse último exemplo, a gente encerra a nossa aula de hoje. Tudo bem? Deixa eu ver se eu acho um exemplo bem legal aqui para vocês fazerem. Esse aqui, ó. Pessoal, eu quero que vocês dêem o nome desses dois compostos. Vou separá-los aqui, esse e esse. Pessoal, agora são 20 e 16. Eu vou dar até 20 e 20 para vocês darem o nome desses dois compostos para a gente encerrar a nossa aula, beleza? Mãos à obra então, galera.
Pessoal, posso corrigir ou tem mais alguém fazendo? Posso, então? Pode. Então, bora. Pode, senhor. Pessoal, primeiro, gente, eu faço desse exercício que só tem radicais metil, né? Aqui tem um metil, aqui tem um metil e aqui tem outro radical metil. Todos são metil. O grande segredo aqui, pessoal, é numerar a cadeia. Quem vai ser o carbono 1? O carbono 1 é aquele que tem mais metil preso nele. Olha aqui, ó. Esse aqui em cima, ó, tem 2 metil preso nele. Então, esse é o carbono 1. Agora que vem o grande segredo. Quem vai ser o 2? Qualquer sentido? Não. O sentido de buscar o próximo radical de maneira mais curta, pelo caminho mais curto. Então, tem que ser nesse sentido, porque se você rodar no sentido contrário, vai dar o caminho mais longo. Então, você indica que é o carbono 1 e roda no sentido mais próximo para buscar o próximo radical. Então, esse é o carbono 2. Esse vai ser o carbono 3. Esse aqui vai ser o carbono 4. E esse aqui vai ser o carbono de número 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai dar o nome da cadeia principal. Agora vamos lá, galera. Se tem 3 metil, qual a palavrinha que eu ponho antes do metil para indicar que são 3? Tri. Trimetil. Isso. Vamos indicar cada metil? O primeiro está no carbono 1. O outro também está no carbono 1. E o outro está no carbono 3. Pronto. 1, 1, 3, trimetil. Ele está indicando onde está cada metil. No 1, no 1 e no 3. Ah, professor, eu achei que o que estava no 3 indicava separado. Não, pessoal. Todos que são do mesmo tipo indica tudo junto. E aí o nome da cadeia principal. Ciclopentano. Pode escrever tudo junto? Pode. 1, 1, 3, trimetil ciclopentano. Tudo junto. Opa, faltou um N aqui. Pentano. Ok? Gente, acertar e entender o primeiro? Sim, senhor. Sim, ótimo. E, gente, vocês estão craque, hein? Caraca, muito bem. Parabéns. Pessoal, agora vamos lá, próximo caso. Eu tenho metil em cima, metil embaixo. Se os dois são metil, quem vai ser o carbono 1? Qualquer um. Qualquer um pode ser o carbono 1. Pode ser o de cima, pode ser o de baixo. Só toma cuidado com uma coisa. Se você chamar esse aqui de 1, você tem que rodar nesse sentido, que é o caminho mais curto. Se você chamar de carbono 1 o de cima, pode, só que aí você vai rodar nesse sentido, que é o caminho mais curto. Quem numerou o de baixo e rodou para cima, ou quem numerou em cima e rodou para baixo, percebeu que deu na mesma. Os metil estão no carbono 1 e 3. Por isso você pode adotar qualquer um, porque o nome vai dar o mesmo no final. Se você chamou esse aqui de 1, o outro radical ficou no 3. Se você chamou esse de 1, o radical ficou no 3 do mesmo jeito. Por isso podia qualquer nome. Então, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora ficou fácil. Como eu tenho 2 metil, eu ponho di para indicar que são 2. Em que carbono estão presos os metil? No 1 e no 3, ó, 1 e 3. Ciclo, que é uma cadeia fechada. Hexano, hex, porque hex é 6 carbono. Posso escrever tudo junto? Pode, só toma cuidado que ao escrever junto o H some. Dimetilciclexano, tudo junto. Olha lá, perceba que o H some. Pessoal, acertaram o segundo também? Sim. Maravilha. Que orgulho de vocês. Muito bem, gente. E hoje o nosso trabalho foi esse. Primeiro deixa eu parar de gravar a aula, porque